Queridos irmãos, neste domingo nós celebramos com muita alegria uma grande solenidade para nós que somos católicos. Hoje é o dia da Assunção de Nossa Senhora aos céus, o dia em que Maria entrou no céu, o dia que se tornou o dia mais feliz da vida da Virgem Santíssima e que perdura por toda a eternidade, perdurará por toda a eternidade. Essa festa é a festa mais antiga das festas de Nossa Senhora, é o que nos diz Santo Afonso Maria de Ligório, e mostra para nós a fé do povo de Deus, já desde muito cedo, na Assunção gloriosa de Nossa Senhora aos céus. Nós deveríamos tê-la celebrada no dia 15 de agosto, agora, na semana passada. Só que como é uma grande solenidade e as pessoas não teriam condições de pararem os seus trabalhos num dia que não é feriado para poderem assistir à Santa Missa e celebrar com dignidade essa solenidade, a Igreja passou essa festa então para o domingo e nós vamos meditar um pouquinho a respeito desse grande mistério no dia de hoje para que possamos colher muitos frutos espirituais desta festa da nossa Mãe Santíssima que foi elevada aos céus. E já desde o início, é importante ressaltar que essa Assunção de Nossa Senhora é equivalente à ascensão de Nosso Senhor ao reino dos céus. Da mesma forma que Jesus subiu de corpo e alma aos céus, Nossa Senhora, no fim de sua vida, também subiu de corpo e alma aos céus. De tal forma que hoje no reino dos céus existem duas pessoas de corpo e alma, Jesus e Maria. Há quem diga que também São José tenha subido ao céu de corpo e alma. Mas essa é uma ideia teológica que ainda não está muito bem desenvolvida e nós ficamos com aquilo que é seguro. Com toda certeza, Jesus está de corpo e alma no reino dos céus, Maria está de corpo e alma no reino dos céus. E assim nós vemos uma equivalência entre as duas pessoas, né? A pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, divina, e a pessoa de Nossa Senhora, humana. E o quanto Deus mesmo quis honrar essa pessoa humana de Maria. Só que na festa de hoje, nós não apenas tratamos da elevação de Nossa Senhora ao reino dos céus, que foi recebida com os coros angélicos, louvando e bendizendo a Deus pela maravilha da sua criação. Nós hoje também recordamos um outro aspecto dessa festa, que é a morte de Nossa Senhora. Ou, em outras palavras, como se costumou dizer, o trânsito de Nossa Senhora. Por que se fala de trânsito ao invés de morte? E é nesse aspecto que eu quero me concentrar na nossa reflexão no dia de hoje. Por que se fala de trânsito de Nossa Senhora e não da morte de Nossa Senhora? Porque vejam só, lá no livro do Gênesis, nós somos informados que Deus, quando criou Adão e Eva, os dotou de uma graça especialíssima. Dentre tantas outras, Adão e Eva foram dotados da graça de não morrer. A morte não aconteceria se Adão e Eva tivessem permanecido fiéis aos desígnios de Deus para suas vidas. Problema: eles pecaram. E com o pecado, a morte entrou no mundo. Por isso, nós sabemos hoje que, embora a natureza humana, que é composta de corpo e alma, está fadada à corrupção, porque o nosso corpo se corrompe, embora a nossa alma não necessariamente vá se corromper, a não ser pelo pecado, o nosso corpo naturalmente se corrompe. Ele cresce, se desenvolve, amadurece e depois começa o declínio do corpo até o fim da vida. A alma não. Se a alma está vivendo em graça e está crescendo na graça de Deus, está crescendo na caridade, ela não se corrompe, muito pelo contrário. Quanto mais o tempo passa, mais firme ela fica e mais gloriosa e mais elevada a alma se torna, embora o corpo esteja definhando. A alma só se corrompe com o pecado. Pelo pecado, uma pessoa vai se corrompendo e vai definhando muito mais do que o seu próprio corpo. Mas Adão e Eva tinham recebido essa graça especialíssima que seria passada a nós se eles tivessem sido fiéis. Nós também não morreríamos. Quando terminasse o tempo da nossa vida aqui na Terra, se a gente tivesse sido fiel a Deus em tudo, nós iríamos passar desta para outra vida de um modo suave.
não haveria a dor, a angústia, a tristeza, o horror da morte, que é uma consequência do pecado original. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Nossa Senhora não cometeu nenhum pecado pessoal em sua vida. Nossa Senhora não tinha a mais mínima imperfeição. Seria razoável que ela morresse? Se ela não tem o pecado original, como Adão e Eva não tiveram o pecado original no início e não iriam morrer por causa disso, por causa também das graças extras que Deus tinha dado, não seria de se pensar que Nossa Senhora também não deveria morrer e simplesmente passar desta para outra vida espontaneamente, com doçura e com leveza, toda feliz? Sim, a gente poderia pensar isso. No entanto, como nos planos de Deus, Nossa Senhora deveria em tudo corresponder à vida de Nosso Senhor, do seu Filho, da mesma forma que Jesus, que também era imaculado, que também não tinha imperfeição, que também não cometeu nenhum pecado pessoal, o puríssimo Nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que ele morreu, ela também deveria morrer, para em tudo estar unida a ele. No entanto, a morte de Maria não foi dolorosa, não foi sofrida, não foi desesperada. Ao contrário, ela foi toda doce e feliz. Isso é maravilhoso, gente. Quando nós olhamos para Nossa Senhora e pedimos a ela na oração da Ave Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quando nós olhamos para Nossa Senhora e pedimos essa graça, nós deveríamos nos lembrar do que foi a passagem de Maria desta para outra vida. E o que é que pode ser a nossa também, se a gente aprender a viver como Maria, nesse caminho de imitação de Maria, em que todos nós que já nos consagramos a Nossa Senhora, nos propomos a trilhar. A nossa morte, ela pode ser amarga, ela pode ser desesperadora, ela pode ser um remordimento da consciência, ela pode ser de uma angústia muito grande, mas ela também pode ser toda doce e feliz, como a morte de Maria. E como é que a gente faz para que a nossa morte se aproxime mais da morte de Maria, da passagem dela desta para outra vida? 3 são as coisas que costumam tornar a morte amarga. São 3 realidades que costumam tornar a morte amarga. A primeira delas é o apego à terra e aos bens desta terra. As pessoas que nesta vida encontram paz apenas nos bens deste mundo, elas sofrerão muitíssimo na hora da morte. E a razão é muito clara. Se você coloca a sua paz, a sua alegria, o seu prazer e a sua satisfação nas coisas deste mundo, no momento da morte, quando você sabe que vai perder todas as coisas deste mundo, imagina o desespero que não deve ser, sabendo que dentro do caixão a gente não leva absolutamente nada. Defunto não tem bolso, né? A gente não vai levar nada. Quem passou a sua vida trabalhando apenas pelos bens desta terra, ainda que tenha sido uma pessoa generosa, altruísta, abnegada, que se doou e tudo mais, que, em outras palavras, desenvolveu virtudes humanas, como nós vemos hoje em dia na internet afora, aí, pessoas que são de valor, pessoas que possuem virtudes humanas, mas que não têm vida espiritual nenhuma, não têm senso de sobrenaturalidade, não estão olhando para a vida após a morte. Essas pessoas, por boas que sejam, elas podem estar muito apegadas aos seus bens. E na hora da morte, o sofrimento pode ser atroz. Maria, ao contrário, morreu completamente desprendida das coisas deste mundo. Porque ela sempre viveu assim. Ela sempre viveu desprendida. Ela nunca se apegou a nada, nem a ninguém. Inclusive, o símbolo de Nossa Senhora com a lua debaixo dos pés, uma representação que vem lá do livro do Apocalipse, esse símbolo,
ele representa justamente Nossa Senhora colocando debaixo dos pés tudo aquilo que a lua representa, que são as coisas sujeitas a muitas inconstâncias deste mundo. Quando a gente diz fulano é de lua, a gente está querendo dizer que a pessoa ela é inconstante no seu humor, né? De manhã ela está dando bom dia com amor, de tarde ela está dando bom dia a cavalo, né? É uma pessoa inconstante, um tanto quanto desequilibrada, um tanto quanto destemperada. Isso vale para os bens deste mundo, que também são inconstantes, que também passam, que também não saciam. Quando nós dizemos que Nossa Senhora colocou a lua debaixo dos pés, que ela tem a lua debaixo dos pés, nós estamos querendo dizer também que Nossa Senhora colocou todos os bens deste mundo que dão uma satisfação passageira debaixo dos pés e olhou somente para aquele bem máximo que dá o valor máximo para as coisas, que ilumina a gente por dentro e nos dá muita alegria, muita felicidade. O apego aos parentes, o apego aos bens terrenos, o apego às honras, o apego a si mesma, Nossa Senhora colocou tudo debaixo dos pés. E por isso viveu livre e morreu livre. Essa é uma das razões pelas quais a sua morte foi toda doce e feliz, porque ela não se apegou às coisas da terra. Ao contrário, quem vive apegado à terra, morrerá desesperado, porque na hora da morte tudo se perderá. A segunda coisa que costuma tornar a morte amarga, além do apego à terra, é o remorso dos pecados na consciência na hora da nossa morte. Quando nós estamos para morrer, e isso é uma coisa que a experiência mostra, inclusive a gente vê isso com frequência, e talvez você já tenha passado por isso também, em situações de quase morte ou em situações de doença grave, que te façam, situações que te tenham feito pensar na morte, né? Vem na nossa consciência as coisas ruins que nós fizemos ao longo da vida, as coisas boas que nós deixamos de fazer, todos esses pecados que nós temos acumulados aí na nossa história e que, embora tenham sido perdoados na confissão, se você tem uma prática de confissão, é claro, eles ainda assim não foram apagados da nossa história. Eles estão lá na nossa história, eles estão lá na nossa biografia. E no momento da morte é bastante comum que essas falhas de caráter e esses pecados apareçam e comecem a morder a consciência como um bando de piranhas sedentas por sangue no Pantanal. Mordem a consciência, remordem a consciência, e esse remorso ele traz muito sofrimento. Só que Nossa Senhora, ela não cometeu nenhum pecado na sua vida. Ela não tinha o pecado original, ela não tinha nenhum defeito, ela não tinha nenhuma imperfeição, ela não cometeu nenhum pecado mortal, ela não cometeu nenhum pecado venial. Nossa Senhora viveu o seu faça-se em mim segundo a tua palavra. Fiat, faça-se em mim. Ela viveu isso até o fim, de maneira completa, profunda, inteira, perfeita. Por isso, quando a sua vida acabou, Maria não tinha nenhum remorso. Ela morreu com uma suma paz de consciência. Tudo estava no lugar que deveria estar. Cada coisa no seu lugar. Nossa Senhora tinha conseguido passar por este mundo e completado a sua missão. E ao invés de aparecerem os pecados do passado, as falhas do passado, os erros do passado, para como piranhas ficarem ali mordendo a sua consciência, o que apareceu na morte de Nossa Senhora, na verdade, apareceram todas as suas virtudes. No momento da morte, apareceu para Maria a sua fé constante ao longo de toda a vida. Apareceu também a sua grande confiança no Deus de amor. Apareceu a sua paciência tão forte, tão firme, a sua humildade em meio a tantos privilégios. Imaginem só, ela era a mãe de Deus. Apareceu a sua modéstia, a sua mansidão, a sua piedade para com as almas. E, sobretudo, no momento da morte de Nossa Senhora,
apareceu a sua grande e perfeita caridade e sua total conformidade com a vontade divina. Ao contrário de o remordimento causado pelas falhas de caráter, pelos pecados, pelas coisas ruins que aconteceram na vida, o que Nossa Senhora teve no momento da morte foi mesmo um momento de glória. Ela foi honrada por Deus, pelos anjos, por todos, porque ela foi fiel até o fim, porque ela não desprezou nenhuma oportunidade de amar a Deus. Então, essa segunda coisa que costuma tornar a morte amarga, que é o remorso dos pecados, em Maria também não aconteceu. Não aconteceu em Maria o desespero por estar apegada às coisas deste mundo, e não aconteceu em Maria o remorso dos pecados cometidos ao longo da vida, porque ela não cometeu nenhum pecado. E por fim, a terceira coisa que costuma tornar a morte amarga é a incerteza da salvação depois da morte, ou a incerteza a respeito de um lugar feliz depois da morte. Nós não sabemos o que tem do outro lado, nós não sabemos se seremos felizes do outro lado, nós não sabemos o que nos espera do outro lado. É céu? É inferno? É o nada? É o vazio? É o desaparecimento completo e total? É a ruína de uma vida que pode até ter sido boa, mas que, no fim das contas, não resultou em nada? O que tem depois? Quando a gente olha para a vida dos santos, a gente vê que a morte é para eles causa de grande alegria. São Francisco chamava a morte de irmã. Ó irmã morte. Isso porque eles conseguiam, a partir de uma fé muito viva, trabalhada ao longo de suas vidas, pela oração, pela vivência dos sacramentos, pela entrega de si mesmos à providência divina, eles conseguiram trabalhar todas essas coisas de tal forma que, crescendo a fé, crescendo a esperança, crescendo a caridade, eles tivessem uma certeza interior dada por Deus de que tudo valeria a pena no final. E de que a morte era apenas uma passagem dolorosa, sim, muitos santos sofreram na hora da morte. Mas ainda assim eles estavam muito certos, muito seguros da salvação que haveriam de receber, da alegria eterna que haveriam de gozar na vida do além que estava para começar. Isso já mostra para nós que a pessoa que está certa da salvação, por mais que sofra na hora da morte, ela está segura, ela está firme. Mas com Maria não foi assim. Maria tinha muita certeza da salvação, só que ela não sofreu a morte como os santos sofreram. A sua passagem foi doce, foi feliz, foi suave. E é justamente por isso que Nossa Senhora recebe, que a morte de Nossa Senhora recebe o nome de trânsito. É o trânsito de Nossa Senhora. Porque esta passagem é apenas a passagem de uma vida breve, muito fiel, muito cheia de graças, muito cheia de honras genuínas, para uma vida eterna, para a vida eterna. É essa passagem suave, doce, feliz, desta vida para outra vida, que nós chamamos de trânsito, o trânsito de Nossa Senhora. Maria não morreu de enfermidade, de velhice, de cansaço. Maria morreu de amor. Ela desejava ansiosamente voltar para o seu Senhor, voltar para o seu Filho. É o que ela mais queria. Vocês vejam, meus queridos, que essas três realidades que costumam tornar a morte amarga, o apego às coisas deste mundo, o remorso dos pecados e a incerteza da salvação, tudo isso nós teremos na hora da nossa morte se nós não fizermos alguma coisa no período da nossa vida. Para morrer bem, desapegados deste mundo, com a consciência tranquila e certos de que há um prêmio para nós depois desta vida, nós temos que trabalhar agora.
E nisso Nossa Senhora Assunta aos céus pode nos ajudar. Imitemos Maria. Entremos na escola de formação de Nossa Senhora. Aprendamos com ela a renunciar ao pecado. Aprendamos com ela a renunciar todos os nossos apegos. Aprendamos com ela a desenvolver a fé. Se renunciamos o pecado, nós não teremos remorso no fim da vida. Se nos desapegamos deste mundo, nós não teremos desespero no fim da vida. E se crescemos na fé e na esperança, nós estaremos certos da salvação no fim da vida. E a nossa morte também poderá ser doce e feliz. Não tanto quanto a vida e a morte de Nossa Senhora. A nossa morte não será um trânsito. A nossa morte será morte. Mas ela pode ser doce e feliz. A semelhança da morte de Maria, do trânsito de Maria. Desde que a gente aprenda a se desapegar, a parar de pecar e a crescer nas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Que Nossa Senhora Estrela da Manhã nos ajude, iluminando o nosso caminho, para que consigamos viver bem a vida, para morrer bem com ela. Que Deus o abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.